Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você que é o nosso visitante, todos sejam bem-vindos ao nosso momento em que vamos estudar a Palavra de Deus. Nosso estudo bíblico de hoje vai trabalhar o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Nós queremos falar com o nosso Deus em oração, antes de podermos então realizar a leitura do nosso texto bíblico e assim poder meditar um pouco na Palavra de Deus. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado por este novo dia que nos deste, obrigado por deixar que nós aproveitássemos este dia para te louvar, para te engrandecer, para agradecer pelas ricas bênçãos, por novamente estar com a nossa família, com os nossos amigos, familiares, com as pessoas, também poder desfrutar deste dia, desta chuva que fortalece a terra, da onde sai o nosso alimento, também por esta chuva melhorar as condições da nossa saúde, bem como também o Senhor continuar cuidando da nossa vida, a nossa vida espiritual, que precisa sempre se fortalecer no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia, na sua graça. Por isso, derrama o teu Santo Espírito para que possamos aproveitar este momento o máximo que pudermos, para podermos nos alimentar e continuar na certeza de que as tuas palavras são fiéis, são mais doces do que o mel, e assim realmente ela faz a nossa vida ser transformada dia após dia. Pois o teu amor se manifesta a todos nós de forma maravilhosa. Por isso queremos te agradecer, Senhor Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos para o nosso texto de hoje. Você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11, onde o apóstolo Paulo escreve: Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Assim encerra a nossa leitura e então vamos dar início aos nossos trabalhos e vendo um pouquinho assim alguns aspectos importantes que este texto traz para a nossa vida. Primeiramente, nós temos que relembrar o que nós conversamos semana passada sobre o texto anterior, dos versículos 27 a 30 do capítulo 1, que fala sobre os filhos e filhas, todas as pessoas, procurarem viver no Evangelho.
Vivendo no Evangelho, você encontra firmeza e coragem para testemunhar a sua fé. E é claro que a vida cristã, ela tem muitos e muitos desafios. E esses desafios precisam ser encarados com firmeza, com coragem, para que então, diante da capacidade, da sabedoria, do conhecimento que Deus concede a todos nós, possamos lidar com as nossas adversidades. E aqui agora então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, por estarem unidos com Cristo, né, referindo-se ao texto anterior deste viver no Evangelho, e o viver no Evangelho é estar unidos com Cristo, então vocês são fortes, né? Então, mais alguma qualidade que o apóstolo Paulo diz, não só uma firmeza e uma coragem de viver no Evangelho em união a Cristo Jesus, e agora este Evangelho nos torna fortes também. E o amor, em seguida, o amor dele, o amor de Cristo, nos anima. Então a gente vê que Cristo nos anima para o seu trabalho e também para buscarmos orientação no próprio Cristo para podermos trabalhar com as nossas adversidades. E vocês participam do Espírito de Deus, né? O Espírito Santo nos guiando, nos iluminando, assim nos ajudando a vencer e a viver justamente neste maravilhoso Evangelho. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. E agora o apóstolo Paulo ele fala dessa convivência entre os irmãos na igreja de Filipenses, né? Vocês são bondosos, vocês são misericórdios uns com os outros. E aí então agora vem no versículo 2 um pedido muito especial do apóstolo Paulo. Eu peço que vocês deem uma grande satisfação de viverem em harmonia, né? Sempre procurando encontrar um bom senso, né? Nas conversas, nas discussões, naquilo que a igreja precisa tomar como decisão para o bem da igreja. Então, vivamos em harmonia, chegamos num consenso, né? Tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Quando se trabalha dentro da igreja, muitas vezes as nossas ideias elas querem se impor às ideias de outras pessoas. Às vezes nós queremos que as nossas ideias sejam praticadas, as nossas ideias precisam ser concretizadas dentro da igreja. Nós estamos aqui falando do ser humano. O ser humano ele tem muitas diferenças, né? A sua vida de viver, a sua vida de testemunho, né? O seu fortalecer na fé, as suas características pessoais são diferentes umas das outras. Alguns se assemelham aos outros, alguns se assemelham com algumas ideias, com algumas atitudes, mas nós vivemos com grandes diferenças. Mas o apóstolo Paulo nos motiva para isso, para que dentro das nossas diferenças possamos encontrar harmonia e possamos encontrar então o amor que nos une de alma e mente. Essa é a proposta que o apóstolo Paulo leva para a igreja de Filipe. E justamente pelo apóstolo Paulo saber que nós, seres humanos, nós temos as nossas diferenças, é que ele vai dizer no versículo 3, para nós não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Nós temos que lembrar que quando nós queremos realizar algo, precisamos realizar primeiramente para Deus. Não precisamos ganhar elogios dos seres humanos. É claro que isso dá uma elevada na nossa autoestima. Nós gostamos de receber elogios porque isso nos anima, isso nos motiva, com certeza. Mas o apóstolo Paulo fala que este não é o objetivo, né? De buscar os seus interesses para se destacar, né? Para que o seu orgulho seja alimentado.
sendo que o foco realmente para o reino de Deus, a salvação, fazer as pessoas viverem no Evangelho, né, possa ser ficado em segundo plano. E assim, então, a imagem de um líder ou de alguma outra pessoa, né, o seu orgulho, ele possa então ser alimentado por causa da sua ideia, porque deu certo e tudo. Então, é claro que isso ele é algo importante, né? Quando as coisas dão certo é muito bom, então é porque Deus permitiu, Deus abençoou, que deixou que as coisas pudessem dar certo. Mas nós precisamos então, diante disso, de agradecer a Deus, né? Porque Deus nos usou. Tá? Então, não buscar as coisas por interesse em meio a essas nossas diferenças que temos, né? E aí então ele vai falar: sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, né? Nós sabemos que tem pessoas que são muito cultas, né? São muito inteligentes, né? E o apóstolo Paulo, ele propõe que não seja ou não se coloque na visão das pessoas que você é mais inteligente, que você é mais bem sucedido, mas se preocupe com os interesses das pessoas. Como é que você pode, diante da sua inteligência, da sua sabedoria, né, da sua vida, da sua experiência, como você pode ajudar as pessoas, o seu próximo, a crescer? Como ele pode desenvolver a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos, né? E assim então você vai, como se fosse transferir a sua superioridade para que as pessoas que têm dificuldades, elas possam crescer e trabalhar as suas dificuldades, trabalhar as suas diferenças e ela ser inserida, né? E quando nós trabalhamos nesse sentido de trazer as pessoas com as suas diferenças e ajudar a trabalhar, então isso é algo muito, muito importante. Isso é trabalhar com humildade, mesmo você sendo intelectualmente superior, mas você usa da sua humildade para trazer as pessoas para perto de si, para o trabalho, para se desenvolver. Dentro da nossa igreja, a gente trabalha assim de procurar trazer os jovens, os menos experientes ou até mesmo quem nunca participou dentro de uma liderança, justamente para trazer essas pessoas para nós podermos ajudá-los a desenvolver os seus dons de liderança, passar a experiência para essas novas pessoas, para que elas também possam, em um determinado momento, também ser bons líderes. Então, ensinar, capacitar a ser bons líderes. E no versículo 4, ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, né? O nosso interesse principal, na qual nós temos em comum, é viver no Evangelho para que as outras pessoas também vivam neste mesmo Evangelho. Nosso testemunho, né? A preocupação de levar ao pecador o Evangelho, o arrependimento e fazer com que essas pessoas vivam realmente na graça de Cristo Jesus. Então, este é o nosso objetivo, né? A igreja não precisa ter outros interesses, né? Há uma música na nossa igreja: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o interesse maior da igreja é o reino de Deus. E aí então, a partir do versículo 5 ao versículo 11, o apóstolo Paulo pega todos esses momentos em que nós conversamos até agora, né, de amar ao próximo, de nos manter fortes por causa do Evangelho, pela união em Cristo, continuar sendo bondosos, misericordiosos uns com os outros, né, que possamos mostrar satisfação a Cristo por vivermos em harmonia e tendo em amor essa mesma união de mente
e também de alma, mostrar que nós não estamos aqui para buscar os nossos próprios interesses, mas buscar o interesse do reino de Deus. É agora esta imagem de um trabalho de uma igreja, ela é espelhada na visão de Cristo, a partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E aí então agora o apóstolo Paulo leva justamente para o trabalho que Cristo realizou, né? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, né? Como nós ouvimos, por exemplo, no relato de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que é a criação, e depois a queda em pecado no capítulo 3, né? Onde Satanás mostrou que é possível ser igual a Deus, e por isso Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus e caíram na tentação do pecado. E Jesus, ele era Deus, mas diante de nós ele não ficou igual a Deus. Ele precisou se esvaziar de tudo aquilo que era seu, né, do seu poder, para que ele pudesse viver na natureza de servo, né? Então Jesus deixou tudo para trás, né? Ele deixou a sua comodidade no céu para viver entre nós, para vir como nós, né? Corpo, sentir o que nós sentimos, né? E assim se tornar servo, aquele servo humilde que trabalhou com amor, que trouxe as pessoas, né? Nós sabemos que pelos evangelhos Jesus sempre foi crescendo em grande sabedoria. O próprio Deus disse isso, né, certa vez. E Jesus era muito inteligente, mas ele usava da sua humildade, do seu amor para trazer as pessoas perto de si. Tanto é que trouxe pescadores, trouxe cobradores de impostos para o seu lado, para que pudessem viver esse maravilhoso evangelho. Porque Jesus sabia como o ser humano ele vive, o que o ser humano sente, né? E Jesus mostrou como ser obediente a Deus, né? Vivendo uma vida comum do ser humano, né? Como todos nós vivemos. Ele nasceu em uma família pobre, em que tinha 2 pombinhas para ofertar a Deus, então que era o mínimo que poderia ser feito. Então, uma família pobre mostrou humildade, gratidão, amor para com Deus e também para com as pessoas que estavam vivendo ao seu redor. Ele foi humilde e obedeceu a Deus e até a morte de cruz. Então vejamos a obediência de Deus, né, como ele foi perfeito na sua obra, né, como Jesus realizou o seu ministério pastoral. E aí por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, né? Jesus é o maior homem que já existiu, né? E um homem que foi capaz de se colocar em nosso lugar na cruz para poder pagar os nossos pecados, para que nós pudéssemos agora estar próximos de Deus através de Cristo, através da união, através do viver do Evangelho. E através disso, então, mesmo diante das nossas diferenças, mas tentando trabalhar de forma harmoniosa, então nós queremos fazer com que o nome de Jesus seja respeitado, diariamente seja homenageado, porque o nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo precisa ser louvado dia após dia. E esta maravilhosa glória que nós vivemos por estarmos unidos com Ele, nós vamos ver mais de perto quando realmente os nossos joelhos se dobrarem, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos. E assim, como vai dizer no versículo 11, e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós já fazemos isso diante do nosso testemunho, né? Nós declaramos abertamente que Jesus Cristo é
o Senhor. Fora deste Jesus não há salvação, não há como trilhar outro caminho. Não tem como nós alcançarmos a vida eterna se não for pela porta estreita, pelo pastor de ovelhas chamado Jesus. Então, este é o espelho, o exemplo que o apóstolo Paulo trabalha e mostra para que a igreja de Filipenses ela possa continuar visualizando, né, a sua tarefa de pregar Cristo para todos, com firmeza, com coragem, com sabedoria, com amor, né, saber que o amor que Deus sente por nós, o amor que Deus tem por nós, isso nos anima, né, que o Espírito Santo então age em nós para que nós não percamos este ânimo. Continuemos a aperfeiçoar em harmonia e humildade a nossa vida diante das diferenças que nós temos. E assim possamos usar isto e sempre olhar para Cristo como Cristo trabalhou, como Cristo foi moldando as pessoas, né? Então, cada um tem as suas características, cada um tem as suas peculiaridades, né? Mas nós somos capazes de achar algumas características em comum e trabalharmos com as indiferenças para fazermos com que o reino de Deus seja favorecido nesse sentido. Então, amados em Cristo, por aqui então nós terminamos. Num próximo encontro, na quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa palavra, através dos versículos 12 a 18 do capítulo 2. Nós queremos então, neste momento, agradecer a Deus por este momento de estudo da palavra, falando com Ele em oração. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento em que estudamos a Tua palavra. Agradecemos por novamente nos fortalecer e também nos ensinar como devemos trabalhar uns com os outros de forma harmoniosa, sempre procurando amar ao nosso próximo e deixar os nossos interesses de lado e buscar certamente o único interesse, que é levar a salvação às pessoas. Então, Deus e Pai querido, continue nos abençoando a nossa família, nos protegendo desta grande pandemia, consolando as pessoas que contraem o vírus, acalmando os corações daqueles que perdem os seus entes queridos e que continue controlando tudo o que está em Tuas mãos, para que a nossa vida continue progressivamente voltando ao seu normal. Tudo isso nós colocamos e agradecemos em Teus cuidados,